E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor João e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ligações químicas, em especial a ligação iônica. Espero que vocês estejam todos bem aí e bora para nossa aula. Bom pessoal, então antes de falar propriamente sobre as ligações químicas, é importante a gente falar um pouquinho sobre a teoria do octeto ou regra do octeto. O que diz essa teoria ou regra do octeto? Que para ficar estável energeticamente, um átomo ele precisa completar 8 elétrons na camada de valência, aí ele vai adquirir a configuração de gás nobre. Vamos lembrar lá das aulas anteriores em que a gente viu que o gás nobre é o elemento químico da tabela periódica que não forma ligações, ou seja, ele é um elemento químico que ele não apresenta nem eletronegatividade e nem eletropositividade, por isso ele já é estável. Então os demais elementos químicos da tabela periódica, segundo essa teoria aqui, eles só vão adquirir estabilidade quando eles adquirirem uma configuração eletrônica equivalente à de um gás nobre, né? E como normalmente o gás nobre tem 8 elétrons na camada de valência, os átomos também precisarão atingir esses 8 elétrons na camada de valência. Nós temos uma exceção, né, no gás nobre, que seria o hélio. O hélio ele não tem 8 elétrons na camada de valência, ele tem apenas 2, beleza? Mas de um modo geral a gente vai seguir essa regrinha aqui. Depois, futuramente, a gente vai ver que essa regrinha aqui, na verdade, ela não é sempre seguida não, ela tem várias exceções, tá? Mas para a gente começar a compreender essas ligações químicas, ela serve bem. Bom, então, entendendo essa teoria do octeto, o que seriam as ligações químicas, né? As ligações químicas, elas são interações que ocorrem entre os átomos para que eles adquiram essa configuração de gás nobre, ou seja, esse octeto na sua camada de valência. E essas interações ou ligações químicas a gente vai dividir em 3 grupos: as ligações iônicas, covalentes e metálicas. As iônicas ocorrem entre metal e ametal, as covalentes ocorrem entre ametais e as metálicas ocorrem entre metais. Depois a gente vai ver futuramente que as iônicas, na realidade, ela sempre vai ter um pouquinho de caráter covalente, mas isso é um papo para a próxima aula, beleza? Bora lá pro próximo slide. Bom, então vamos falar agora um pouquinho sobre as ligações iônicas. As ligações iônicas, elas ocorrem entre um metal, que é um elemento muito eletropositivo, e um ametal, que é um elemento muito eletronegativo, ou seja, um elemento que tende muito a perder elétrons e um elemento que tende muito a ganhar elétrons. Então, por isso, essa ligação química, ela é conhecida como uma ligação onde ocorre a transferência de elétrons. E essa transferência de elétrons vai ocorrer entre o metal e o ametal, beleza? E aí, quanto maior a diferença de eletronegatividade, ou seja, quanto maior a tendência que um elemento químico tem de perder e outro tem de ganhar, maior o caráter iônico dessa ligação química. Então, por isso a gente percebe na tabela periódica que quanto mais para o lado esquerdo da tabela e mais para baixo, maior a sua eletropositividade, ou seja, maior a sua tendência de perder elétrons. E quanto mais para a direita e mais para cima, maior a sua eletronegatividade, que seria a sua tendência de receber elétrons, com exceção dos gases nobres, né, que não tem nem eletropositividade nem eletronegatividade. Então, geralmente, quando os átomos dos extremos da tabela periódica interagem entre si, maior o caráter iônico dessa ligação, né? Então, por exemplo, quando o cloro interage com o potássio, o caráter iônico aumenta, tá? E aí a gente vai ver que à medida que eles vão se aproximando, vai mudando o tipo de ligação química, tá? Então, basicamente a gente vai ter essa ideia. Diferença de eletronegatividade muito grande, ou seja, um é muito eletropositivo e um é muito eletronegativo, a ligação tende a ser uma ligação iônica, tá bom? Bom, então após a gente ver do que se trata uma ligação iônica, que seria uma ligação onde ocorre a transferência de elétrons, a gente vai começar a entender como escrever a fórmula química dos compostos formados por esse tipo de ligação. Para isso é importante a gente saber a relação que existe entre grupo e carga teórica. É super simples, vocês vão ver. Aqui no sódio, vocês percebam que eu fiz a distribuição eletrônica aqui, e o elemento químico é um elemento químico da família 1A e do terceiro período. Então veja bem, para completar 8 elétrons, esse elemento aqui ele precisaria receber 7. Por que ele precisaria receber 7 elétrons? Porque ele tem um elétron só na camada de valência. Para completar os 8, né, faltam 7. Então, veja só, para esse elemento químico aqui da família 1A, é mais fácil ele perder um elétron, né, perder esse elétron aqui e ficar com 8 elétrons na camada de valência do que receber 7. Então, todos os elementos químicos da família 1A
vão seguir essa característica. Eles vão perder um elétron para completar 8. Olha só, ele tem um elétron. Se ele perde esse elétron, essa camada some. E aí a camada de valência passa a ser a segunda, que fica com 8 elétrons na sua camada de valência. Então os elementos químicos da família 1A, ao perder um elétron, adquirem a configuração de gás nobre. Por isso, a sua carga sempre vai ser mais 1, tá? Os da família 2A vai seguir a mesma ideia. Quando a gente faz a distribuição eletrônica do cálcio, a gente percebe que ele está na família 2A e no quarto período. Por quê? Porque ele tem 2 elétrons aqui na camada de valência, né? E tem 4 camadas eletrônicas, então 2A, quarto período. E aí, mesmo esquema. Vamos pensar bem. É mais fácil esse elemento aqui receber 6 elétrons ou perder 2, né? Perder 2 elétrons. Então ele perde esses 2 elétrons aqui, a camada de valência passa a ser a terceira e ele fica com os 8 elétrons. E a ideia vai seguindo, né? O elemento químico da família 3A é mais fácil perder 3 elétrons do que ganhar 5, né? Os da família 5A já começa a mudar, né? Se ele tem 5, se está na família 5A, significa que ele tem 5 elétrons na camada de valência. Então é mais fácil ele ganhar 3 do que perder os 5, né? Então aqui os elementos da família 5A têm carga teórica menos 3, porque a tendência deles é de ganhar 3 elétrons, né? Os da família 6A, é mais fácil eles ganharem 2 elétrons do que perder os 6, certo? Então a carga teórica dele é menos 2. Agora aqui da 7A é mais fácil eles ganharem 1 elétron do que perder 7. Então a carga teórica é menos 1. Beleza? Por isso eu fiz aqui um resuminho da relação entre grupo e carga, tá? Então família 1A, carga mais 1. Família 2A, carga mais 2. A 3A, em especial aqui o alumínio, porque o alumínio é o único metal da família, tá bom? Então a gente vai resumir a família 3A, o alumínio nesse caso. Carga mais 3. Família 5A, carga menos 3. 6A, menos 2. 7A, menos 1. Notem que eu pulei a família 4A, né? Foi 1, 2, 5, 1, 2, 3, 5, 6, 7, né? A 8A, obviamente, a gente não usa, porque eles são gases nobres. E eu pulei a 4A, tá bom? Nas próximas aulas vocês vão entender melhor o porquê que eu pulei a 4A, tá? Mas por enquanto vamos seguir assim, belezinha? Então aqui tem alguns exemplos para a gente escrever a fórmula química dos compostos formados pelos átomos a seguir, tá? Então vai acontecer uma ligação química entre esses elementos e a gente vai ter que ver qual é a substância formada a partir dessa interação. Então, ó, o elemento químico potássio está na família 1A e o flúor está na família 7A. Então, 1A, a gente pode verificar aqui, tem carga mais 1 e 7A tem carga menos 1, né? Então, um tende a perder um elétron e o outro tende a receber um elétron. Então tá tudo certo aqui, né? Essas duas cargas elas acabam se anulando e formando um composto de fórmula química KF. É um composto iônico, por quê? Porque um tem carga positiva e um tem carga negativa. Um tende a perder e o outro tende a ganhar. Então é um composto iônico. O segundo exemplo, eu tenho o magnésio da família 2A e o enxofre da família 6A. A gente pode verificar que a família 2A tem carga mais 2 e a 6A carga menos 2. Então um tende a perder 2 elétrons e o outro tende a ganhar 2 elétrons. Por isso, as cargas acabam se anulando aqui, né? Tá tudo certo, um perde 2 e o outro recebe 2. E aí nós temos um composto de fórmula química MgS, tá? Agora aqui, cálcio família 2A e iodo família 7A. O cálcio precisa perder 2 elétrons e o iodo precisa receber 1 elétron. Então olha só, aqui já fica diferente, né? Um perde 2 e o outro recebe 1. Então vocês concordam comigo que eu preciso de 2 átomos de iodo para receber esses 2 elétrons aqui do cálcio, né? Vocês não vão me responder porque não é ao vivo, mas eu imagino que vocês concordem comigo. Então eu preciso de 2 átomos de iodo, porque cada iodo recebe 1 elétron, para receber os 2 elétrons que cada átomo de cálcio doa. Só que existe uma forma mais fácil de saber, de escrever, na verdade, essa fórmula aqui. Quando as cargas aqui em cima não são igual a zero, o resultado delas não é igual a zero, a gente faz a que a gente chama de regrinha do escorregador. Esse 2 vem aqui embaixo do iodo e esse 1 do iodo vem aqui na frente do cálcio. Então fica Ca1 e 2. O 1 não vai aparecer, tá? É um índice que a gente não utiliza. Toda vez que, por exemplo, Kf é K1F1, o 1 fica meio subentendido. Mgs é Mg1S1, o 1 está subentendido.
Ca e 2, né? É Ca1 e 2, beleza? Então a gente faz a regrinha de escorregador aqui que vai dar certo sempre, tá? Ó, alumínio família 3A, oxigênio família 6A. Então o alumínio tem carga mais 3, oxigênio tem carga menos 2. Então aqui, mais um caso onde não dá zero a soma das cargas. Por isso tem que fazer a regrinha de escorregador. Desço o 3 aqui na frente e desço o 2 aqui na frente, né? Então fica um Al2O3. É só prestar atenção, ó. Quando eu multiplico aqui quando eu desço esse 2 aqui, fica 2 vezes 3 mais 6. Quando eu desço esse 3 aqui, fica 3 vezes menos 2 menos 6, acaba zerando as cargas, certo? Olha só, mais um exemplo. Bário 2A, carga mais 2. Nitrogênio 5A, carga menos 3. Não deu zero? Faz a regrinha de escorregador. O 2 desce aqui na frente, o 3 desce aqui na frente. Por isso, Ba3N2, tá? Então aqui, deu zero a carga aqui em cima, não precisa fazer a regra de escorregador. Não deu zero aqui em cima, faz a regrinha de escorregador para encontrar a fórmula química. Todos esses compostos aqui são iônicos, por quê? Porque esses compostos aqui, eles são formados por elementos com carga positiva e o outro com carga negativa. Certinho? Pessoal, então eu espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. Na próxima semana a gente vai falar sobre a presença de metais de transição em compostos iônicos, sobre ânions compostos e sobre as características químicas e físicas dos compostos iônicos, beleza? Então a gente se vê na próxima aula. Um forte abraço e até mais. Valeu!